Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre a vitória do Corinthians sobre o Mirassol por 3-0 nesse domingo de carnaval e ressaltar os pontos positivos, mas alguns detalhes também que o Fernando Lázaro acabou vacilando, pelo menos na nossa opinião. Mas no panorama geral, uma grande partida, a gente vai tratar sobre os destaques e também projetar o próximo compromisso do Timão na temporada. Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo, estou contando com o teu like. O like é muito importante para divulgar o nosso trabalho aqui pelo YouTube. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que a gente traz. Então, chega mais, vamos juntos! Bom galera, então vamos lá. Corinthians venceu o Mirassol, baita placar por 3-0. Mas quem pensa que foi aquela vitória super tranquila está enganado. O jogo teve seus percalços, teve seus pontos negativos que o Fernando Lázaro precisa ficar de olho. O primeiro gol do Timão saiu muito cedo, aos 10 minutos, com o Roger Guedes, que já falando sobre as individualidades, que são muitas que a gente quer ressaltar ao longo desse vídeo, falando do Roger, principal jogador do Corinthians na temporada. Eu tinha uma pequena dúvida entre Renato Augusto e Roger Guedes, mas nesse momento, por tudo que ele vem fazendo, pela sua evolução principalmente, para mim o Roger Guedes é o principal jogador do Corinthians. Não só por ser o artilheiro, mas por ser um cara muito importante e por estar se desdobrando em todos os sentidos. A gente vê o Roger Guedes aos 40 minutos do segundo tempo, lá na linha de fundo defensiva, trabalhando a posse da bola para tirar da pressão, coisa que ele reclamava na época do Vitor Pereira. E por falar em época do Vitor Pereira, um dos pontos ressaltados pelo Roger Guedes é a mudança no clima, no ânimo, no vestiário e tudo mais. Isso vem contribuindo no desempenho dele, ninguém tem dúvidas. O crescimento do Roger Guedes é algo nítido e o Corinthians só tem a ganhar com isso. Agora ele é o principal artilheiro do campeonato de forma isolada, com os 2 gols nessa vitória contra o Mirassol. E o que dizer do Renato Augusto, né? Craque de bola, gênio, ídolo do clube, que fez o gol aos 46 minutos, tapa de bilhar no cantinho do goleiro Alex Muralha. O Renato Augusto, ele realmente é muito diferente. É até discurso repetido, a gente sempre está tratando que o Corinthians é uma coisa com o Renato, é uma coisa sem ele, mas é a verdade, gente. Mas também não tem nenhum clube no mundo que tenha um jogador como Renato Augusto, da importância dele, da criatividade, do talento, que não sinta a sua falta quando ele não está em campo. O que a gente critica aqui é o fato do Corinthians não encontrar outras opções sem ele, porque poderia sim ter um desempenho melhor sem o Renato Augusto, porque tem outros jogadores de qualidade para isso, mas que ele faz falta em qualquer clube que esteja, isso ninguém tem dúvidas. E mais uma vez ele foi muito importante. E, para mim, mais uma vez, não foi o melhor em campo. Assim como também não foi no Clássico. Para mim, o melhor em campo no Clássico foi o Everton. E agora o melhor em campo no jogo contra o Mirassol foi aquele mesmo, eleito pela galera do Paulistão. No caso, o Roger Guedes. Eu queria ressaltar também um ponto em relação a um cara que foi muito criticado, que teve um grande desempenho na Copa do Brasil 2022 e que ele está se achando numa nova posição. E isso é muito importante, cara. Like, parabéns para o Fernando Lázaro, que é o Juliano. A evolução desse cara numa nova função de segundo volante é realmente assustadora. Porque o Juliano ele é aquele cara que, de cara, na posição que é meia centralizado, ele nunca seria assim o titular. Porque o Renato Augusto, a gente sabe, né? Assim, comparável. E sempre o Juliano seria aquele reserva de luxo. Mas o Fernando Lázaro achou uma nova posição para ele. E por que eu digo que ele achou uma nova posição? Porque o Juliano, ele complementa o Rony. São 2 caras que casam em característica. E eu vou explicar a vocês por quê. O Rony, ele é aquele tipo de volante que tem que tipo de característica? Raça, determinação e posição física. Do ponto de vista técnico, ele é um cara que tem as suas limitações. Já o Juliano sobra do ponto de vista técnico. E está demonstrando outra faceta também mais próxima do Rony. Nesse quesito, raça, disposição, vontade. Em muitos momentos dando carrinho, em muitos momentos participando de dividida e principalmente roubando bolas no setor ofensivo. Eu queria ressaltar 2 lances importantes do Juliano que vem consolidando ele nessa nova função de segundo volante, que são um lance contra o Palmeiras e um lance agora contra o Mirassol. Primeiro contra o Palmeiras. No lance do primeiro gol do Roger Guedes, ele faz uma roubada de bola, né? uma interceptação, toca para o Yuri Alberto, ele toca para o Renato Augusto e o Renato Augusto acha o Roger Guedes livre. Hoje, contra o Mirassol, no lance do terceiro gol, né, do terceiro gol do Corinthians, o segundo do Roger Guedes, ele faz uma ultrapassagem nas costas da marcação, a bola sobra para ele, ele faz um passe milimétrico para o Roger Guedes fazer o terceiro gol do Corinthians.
no caso o segundo dele no jogo. E aí qual a importância do Juliano também, além da questão técnica, além da questão da raça, da disposição que ele está mostrando? Também é um cara de chegada à área, é um cara que está sendo muito importante para o Corinthians e, como eu falei, complementa as características do Rony, baita achada do Fernando Lázaro e, para mim, Juliano e Rony hoje é a dupla de volantes titular do Corinthians. Rony como primeiro homem, Juliano como segundo. E aí, Fausto Vera, do Queiroz, que me desculpem, vão ter que buscar posição, vão ter que fazer por onde tirar a vaga desses dois. E o que falar do Cássio, né, gente? Além de ídolo, né, para muitos o maior, inclusive para mim o maior ídolo da história do clube, é um cara que mais uma vez mostra por que é um gigante. Fez o pênalti, verdade, e o lance do pênalti, eu acho que nem cabe discussão, porque se a gente for pegar com o primeiro lance que veio à minha cabeça foi aquele na Copa do Mundo, do goleiro da Polônia, o Szczęsny, que o Messi cabeceia a bola e o Szczęsny vai lá dar um tapa no rosto dele. E para mim foi pênalti também, porque o Cássio saiu errado do gol e acabou dando um soco no rosto do adversário, pênalti, claro. O Camilo, aquele mesmo, ex-internacional, cara rodado e tal, foi para a cobrança de pênalti e aí o Cássio fez a defesa com os pés, né? E por que a importância dele ser um goleiro grande? Porque se fosse um goleiro pequeno, ele deixaria sobrar os pés, mas não iria defender, não conseguiria realizar a defesa. E o Cássio, por ser um cara grande, muito grande, por sinal, não à toa chamado de gigante em todos os aspectos, literalmente também do aspecto do currículo, ele fez essa defesa com os pés e foi muito importante porque na sequência a Neoquímica Arena se tornou um verdadeiro caldeirão e na sequência o Timão fez o 3-0. E aí, para quem pensa que o jogo de hoje foi fácil, nada disso, porque especialmente após o primeiro gol do Roger Guedes, o Mirassol ele tinha um espaço no setor ali de entrada da área que era muito perigoso. O Camilo fez muitas finalizações e o Cássio precisou fazer boas intervenções. E no segundo tempo isso também aconteceu, com direito a bola na trave e tudo mais, mas aí já numa etapa em que o jogo estava mais tranquilo. Mas especialmente, desde o período em que o Timão fez o primeiro gol até o momento que o Renato Augusto faz o segundo gol, nesse intervalo de tempo, o Timão apresentou dificuldades, especialmente do quesito da marcação na cabeça de área, como a gente fala, em que o Camilo e outros jogadores tiveram oportunidades de finalização. E o Mirassol tinha mais finalizações e mais finalizações no gol do que o Corinthians, isso é importante citar. A gente também não pode deixar de falar sobre Yuri Alberto. Tem muita gente falando, o Yuri Alberto não está fazendo gols e tudo mais. Esse novo esquema está privilegiando ele, está causando problemas para o atacante? A questão é, o Yuri ele está se adaptando a uma nova função em que ele precisa ser muito mais um pivô do que propriamente recebendo bola nas costas. Não à toa, até para tentar ajudar um pouco mais, o Fernando Lázaro pede em muitos momentos que o Yuri faça um deslocamento, abrindo pelo lado direito para dar não só uma maior opção, como também explorar aquilo que ele tem também de melhor, que é a sua velocidade. Agora, a grande questão é, ele não está fazendo gol, mas está contribuindo com assistências. Isso é importante ser citado. É claro que em muitos momentos ele vai ser, entre aspas, fominha, porque tem o instinto do 9, né, do artilheiro. Mas a fase dele também de assistente está sendo importante. E não só de gols vive o atacante, mas também de contribuir com seus companheiros. A equipe estando boa, a moral dele também aumenta. Claro que com gol, tudo muda e tudo mais. No entanto, se ele também contribuir com assistências, é importante citar. E hoje foi uma boa partida do Yuri Alberto. Ninguém pode negar. Agora, eu quero ressaltar sobre um ponto que aconteceu especialmente após o 3-0, que aí vai a crítica em relação ao Fernando Lázaro. O jogo estava ganho, né, gente? 3-0, mínima condição ali de virada. E aí, grande parte da torcida cobra o seguinte do Lázaro: colocar os jogadores da base. Porque todo mundo tem aquela identificação com o filho do Terrão. E o Duqueiroz é o exemplo mais recente, um cara que veio do Terrão e tudo mais, já foi vendido para o Zenit, vai no meio do ano. A gente tem um exemplo também recente assim do Pedrinho e tudo mais. E agora surge o novo Pedrinho, que é o Pedro, foi campeão sub-20, assim como o Biro também foi campeão, e o Giovani, esses dois mais utilizados. O mais utilizado, inclusive, do trio campeão foi o Giovani, né? Foi utilizado alguns jogos aí pelo Vitor Pereira, o Biro pouquíssimo utilizado. Me recordo apenas de um jogo que ele foi titular mesmo contra o Fluminense, uma goleada sofrida, em que o Corinthians estava pensando no Boca Juniors no ano passado. E o Pedro ainda não foi utilizado. E é um cara que nutre muitas expectativas, especialmente pelo seu destaque também, com a camisa da Seleção Brasileira de base. E aí que está a grande questão. Você está num jogo ganho, dentro de casa, a torcida apoiando, clima favorável, por que não colocar esses garotos? Mas ele optou por colocar 3 volantes, sem o menor sentido, a partida estava ganha. Coloca os garotos para partirem para cima e tudo mais, dá os primeiros testes, dá um pouco de rodagem, um ânimo na torcida, todo mundo. Qual era agora o grande espetáculo para ver depois de 3-0? Coloca os garotos, cara, para partir para cima, para tentar fazer um gol. Então, acho que essa é a grande crítica. Ao invés de colocar os volantes para cadenciar um pouco mais o jogo, coloca um garoto, 2 da base aí para
quem sabe dar uma rodada e tudo mais, aumentar a confiança, vai lá o garoto mete um gol e, enfim, desponta para o mundo, não sei. Acho que essa vai ser a grande crítica em relação ao Fernando Lázaro nesse jogo. Mas, no panorama geral, uma baita atuação contra o Mirassol, que, diga-se de passagem, é uma grande equipe, tem grandes jogadores de qualidade e é uma equipe que causa dificuldades não à toa. Tem um investimento muito bacana no contexto extracampo, está na Série B, tem tudo para disputar o acesso, um investimento que vem gerando retorno, a equipe foi semifinalista nos últimos anos do Paulistão e é uma das equipes que tem a maior notoriedade no interior no quesito investimento e resultados dentro de campo. Agora, com essa vitória por 3-0, o panorama geral mostra que o Corinthians tem 18 pontos na tabela geral, o Mirassol fica com 12, inclusive o Mirassol correndo riscos de não se classificar. Agora para o Timão restam 2 jogos, Santos e Santo André, e o próximo compromisso é clássico contra o Santos só no próximo domingo, fora de casa, às 4 horas da tarde. E aí o Santos, que vem de vitória contra a Portuguesa por 4-0, o retorno de Lucas Lima e tudo mais, vai ser um confronto interessante e mais um naquele combo que a gente fala de um duelo fora de casa, clássico, e a gente precisa ver como o Timão vai se comportar. Até agora na temporada, nos clássicos, um retrospecto bom, uma vitória e um empate, e a gente precisa ver como a equipe vai se comportar contra o Santos. E aí já serve de preparação para o mata-mata e já serve de preparação, obviamente, para o Campeonato Brasileiro, porque esse também é mais um confronto que vai acontecer. Mas é basicamente isso. Corinthians 3, Mirassol 0, baita atuação, destaques especialmente para Roger Guedes, Renato Augusto e Cássio, mas também com outros que a gente foi citando ao longo do vídeo. A grande crítica fica em relação à não utilização de jogadores da base, ao invés de colocar os volantes, né? Colocar os jogadores da base, mas isso deve ser implementado e utilizado pelo Fernando Lázaro, que ainda está numa fase de começo de trabalho, não se pode dizer, o trabalho é muito bom, o trabalho é muito ruim. A gente não pode ser ao extremo desse ponto de vista. É um trabalho que está se consolidando, tem os seus pontos positivos, os seus pontos a melhorar, mas a gente torce, obviamente, para que ele faça um grande trabalho e que o Corinthians brigue por títulos, algo que não vem acontecendo, algo que na verdade vem acontecendo, mas o que falta efetivamente levantar a taça é com certeza a grande obsessão da temporada e o Paulistão é a primeira grande competição para a gente já ter um balizador para o restante da temporada. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like no vídeo e comenta aí o que tu achou sobre o jogo e inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Valeu!